de pensamento elevado ao mais alto, em sintonia com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores. Vamos buscando nos recursos sagrados da prece a união fraterna com Jesus, abrindo as portas do nosso lar e do nosso coração, pedindo a Jesus que em nossa casa faça morada, que edifique a nossa casa mental, que nos dê a oportunidade de ampliar a nossa consciência para entendimento das mensagens de seu Evangelho. Que Jesus nos dê o amparo e a sustentação que nós precisamos para o trabalho que se faz necessário da nossa renovação interior, buscando desta forma alcançar a luz que o nosso espírito precisa. Que o Evangelho tem o propósito maior, não só de trabalho para a limpeza do nosso lar, de modificação do campo vibracional do interior doméstico, mas que nós alcancemos os recursos do Evangelho, a oportunidade de autoiluminação de nós mesmos. Que o passe seja um instrumento divino para tratamento, cura das feridas do corpo e da alma, que renove as nossas forças, nos preenchendo de fé, de amor, de luz e esperança para prosseguirmos a caminhada. Que a água que colocamos para ser imantada receba as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte fecunda e infinita de recursos curativos da nossa saúde, e que ela seja o alimento para o nosso espírito, que assim seja. E prosseguindo os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 135, Renovação necessária. Abaixo uma epístola que está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Fruto de uma carta que Paulo endereça a Tessalônica. Diz assim: não extingais o espírito. Abaixo desta epístola, Emmanuel constitui para nós a mensagem, através desta carta de Paulo, a mensagem que nos dá a oportunidade de refletir sobre o quanto é importante trabalharmos pela nossa edificação interior. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivessem sufocados. Deixa eu refrasear. Mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo, na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento
às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior, é necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos, nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Mensagem que Emmanuel traz, nos convidando ao trabalho necessário todos os dias na nossa renovação interior. Mas é importante aqui falar um pouco desta epístola de Paulo, quando ele diz: não extingais o espírito. Quando Paulo endereça esta carta a Tessalônica, ele pedia aos irmãos, naquela igreja fundada em Tessalônica, que se mantessem unidos, a fim de manter aquela igreja edificada e unida de acordo com os princípios do Evangelho, mas que também estivessem atentos para a edificação interior, cada um trabalhando pela sua renovação interior enquanto espíritos. E isso também faria com que esta igreja permanecesse unida. Emmanuel, na sua mensagem, nos aconselha para que nós, como espíritos eternos, trabalhemos para não sufocarmos as nossas tendências superiores. Infelizmente, muitas vezes nós violentamos a nossa consciência quando nós sufocamos a nossa essência superior, a essência maior do nosso espírito, para alimentar as coisas materiais que apequenam o nosso espírito. Quando nós alimentamos as nossas más tendências, as más tendências do orgulho, da vaidade, da ganância, da prepotência, nos tornando cegos e tardos para as coisas que edificam o nosso espírito, que edificam a nossa igreja interior. Quando nós não conhecemos a nós mesmos, vamos pelo caminho mais fácil, alimentando essas más tendências que nos distanciam da nossa essência maior, dessa luz eterna, do qual nós somos herdeiros, que é a luz divina do Criador. E isso dificulta a nossa marcha enquanto espíritos que traz como missão não só experienciar a vida na terra, mas traz como missão trabalhar para ampliação
da nossa luz interior, extinguindo todas essas más tendências inferiores que ainda escurecem o nosso espírito. Emmanuel também, através desta mensagem, nos convida a não dar preferência ao que o convencionalismo. Muitas vezes nós somos presos pelo convencionalismo humano, deixando muitas vezes de assistir ao nosso espírito sufocado por nós mesmos, quando nós nos distanciamos da nossa essência. Sofremos sem saber por que sofremos, ou seja, quando nós violentamos a nossa consciência para atender aos convencionalismos humanos, atender às paixões do mundo, nós vamos sufocando o nosso espírito e distanciando de nós mesmos. Aí vem aquele sentimento, aquela melancolia que nos causam a dor, a depressão. São sentimentos que denotam o grito de socorro do nosso espírito, sufocado por nós mesmos. Porque nós damos preferência à alimentação das nossas más tendências e deixamos de trabalhar para a libertação do nosso espírito, de trabalhar pela autoiluminação de nós mesmos, trabalhar pela nossa essência maior. Aqui nesta mensagem, Emmanuel também nos convida, ao fim de todos os dias, interrogar a nós mesmos. O que é que nós fizemos hoje para alimentar essa essência divina que é o nosso espírito? Será que nós não fomos intolerantes para com os nossos irmãos, intolerantes para com nós mesmos, maledicentes? Será que nós, ao invés de aprimorar o caminho para alcançar a luz, será que nós não estamos aprimorando as nossas más tendências? O que nós fizemos de bom para nós durante o nosso dia? Fomos corteses para com os nossos irmãos? Trabalhamos em benefício do nosso espírito, buscando nos recursos da prece, elevar a nossa faixa vibracional? Será que nós estamos trabalhando para educar os nossos sentimentos? Muitas vezes nós vamos deixando de lado as coisas que enaltecem o nosso espírito, porque nós não encontramos tempo, não fazemos a higiene mental necessária para alcançarmos a paz interior, a harmonia e o equilíbrio tão necessário ao nosso campo psíquico e emocional. Nós deixamos de analisar como é que nós estamos nos relacionando com nós mesmos. Muitas vezes, temos uma relação interpessoal péssima com nós mesmos. Reclamamos de tudo, achamos que tudo está errado, quando na verdade o erro não está nas coisas, nem nas pessoas, nem no mundo, está em nós mesmos. Porque nós nos tornamos imediatistas, egoístas, só ouvimos aquilo que nos interessa e esquecemos muitas vezes de ouvir
as informações que são importantes, que às vezes os nossos irmãos têm e têm desejo de trazer para nós. A lição nos convida para que nós possamos voltar ao nosso interior. Primeiro, ter uma relação interpessoal melhor com nós mesmos. Conhecer as nossas dificuldades, as nossas más tendências. Trabalhar para vencer todas as nossas más inclinações. Ouvir mais a nossa consciência. Buscar uma relação interpessoal melhor com Deus. Buscar muitas vezes nas nossas dificuldades, nos aconselharmos com Jesus. O que o Evangelho de Jesus tem como proposta para a nossa edificação espiritual? Ouvir mais os nossos semelhantes. Trabalhar no aprimoramento das nossas virtudes. As virtudes do afeto, do amor, do perdão, da bondade, da fraternidade. Deixar de dar vazão às nossas emoções. Agir mais com a razão. Mesmo nesse mundo caótico, estar mais atento e vigilante àquilo que a nossa consciência mostra para nós. Ouvir mais a nossa consciência, dialogar mais com nós mesmos, olhar mais para dentro de nós, nos admirarmos enquanto filhos de Deus, nos aceitar mais, trabalhar mais pelo nosso avanço intelectual, avaliar no campo ético e moral como é que anda a nossa evolução, quais são os princípios e valores que eu preciso alcançar para ser um cidadão de bem, conviver melhor com a minha família, com meus companheiros de trabalho. O que eu tenho como indivíduo que experiencia a vida na Terra para oferecer para os meus semelhantes? Quais as virtudes que eu já alcancei enquanto indivíduo em processo contínuo de evolução? E o que eu preciso melhorar em mim mesmo todos os dias? O que eu preciso fazer para alcançar esta renovação interior tão necessária para a minha caminhada enquanto espírito que experiencia a vida na Terra? E eu tenho certeza que se nós todos os dias fizermos estas perguntas, nós vamos alcançar as respostas, porque estaremos sendo intuídos pelo nosso anjo guardião, pelos nossos mentores, pelos nossos verdadeiros amigos. Primeiro, a ter uma relação interpessoal mais sadia para com nós mesmos, alcançando o perdão de nós mesmos, tendo a compreensão de tudo aquilo que nós precisamos melhorar, renovando a nossa consciência, trabalhando mais para nos distanciarmos de tudo aquilo que é pequena e que sufoca o nosso espírito, tendo liberdade para pensar, para mudar os nossos conceitos diante de nós mesmos, diante da nossa família, diante do mundo, alcançando a libertação, podendo aprimorar os nossos pensamentos para alcançar a edificação do nosso espírito, melhorando esta nossa relação com Deus,
não acreditando que Deus é aquele supremo que está distante dos filhos, não. Trabalhando todos os dias, buscando essa intimidade com Deus. E desta forma, nós vamos melhorando esta convivência com nós mesmos, trabalhando na edificação interior, mantendo essa nossa igreja, esse nosso altar íntimo, limpo e renovado, de consciência liberta, tendo todos os dias a capacidade de dialogar com Deus sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos anseios, sobre as nossas necessidades. E Deus, através do Mestre Jesus, nos ofertará todos os dias caminhos e possibilidades de trabalho para essa renovação interior. É o que a gente compreende de uma mensagem onde Emmanuel nos convida ao trabalho para que nós sejamos artífices de nossa caminhada, operários do nosso espírito, conscientes da nossa capacidade de renascimento todos os dias, de renovação interior, de bem-estar com nós mesmos, de ampliação do nosso campo vibracional, para atrairmos desta forma pessoas boas que irão edificar a nossa marcha, caminhos que irão proporcionar a nós virtudes que edificam o nosso espírito, propostas que nos edificam no campo intelectual, moral e principalmente espiritual. Que Deus abençoe este espírito que traz para nós a oportunidade de reflexão do quanto nós precisamos fazer por nós mesmos, do quanto nós precisamos estar mais vigilantes, mais íntimos de nossa consciência, do quanto nós precisamos ouvir mais a nossa consciência para sermos artífices de nossa caminhada rumo à nossa luz interior. E é com esse sentimento de gratidão que nós vibramos paz, luz e harmonia a todos aqueles que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Pedimos a Jesus que esteja em todas as casas de oração, edificando, capacitando os seus dirigentes para que essas casas de oração sejam o porto seguro de todos aqueles espíritos cansados que buscam a renovação de si mesmos. Que o Evangelho de Jesus seja a bússola norteadora dentro de todas essas casas de oração, para que todas essas almas alcancem o caminho que possa conduzir a cada um à sua luz interior. Vibramos pela nossa família, pedimos a Deus pelos que retornaram à casa do Pai, que encontre nos educandários da alma a oportunidade bendita de trabalho para a renovação do espírito todos os dias. Aos que estão na morada terrena, que possam, assim como nós, encontrar a luz e o caminho de trabalhar pela renovação interior, que nós possamos, através dos laços consanguíneos, fortalecer os laços que nos une através do amor, do perdão, da bondade, da compreensão, do trabalho para reparação das faltas passadas. Vamos agora apresentar a nossa família,
aqueles que por vontade de Deus estão sobre a nossa tutela, sobre a nossa guarda, morando e convivendo conosco sob o mesmo teto, que todos nós juntos possamos trabalhar nessa escola bendita da vida, renovando todos os dias o propósito com Deus e com Jesus de trabalhar pela reparação. Desta forma, todos os dias, vencendo as diferenças, aprendendo uns com os outros, que nossa casa seja escola segura, seja o porto seguro de retorno da nossa família, que nós possamos partilhar o pão todos os dias em paz e harmonia, que o Evangelho de Jesus esteja presente em nossa casa, que nós possamos, através dos ensinamentos de Jesus, colocar em prática todos os seus ensinamentos. Vamos vibrar pelo ambiente de trabalho, pedindo a Deus, pelos companheiros de jornada, por todos os nossos irmãos. Vamos pedir a Deus que seja renovadas as energias do nosso lar, que seja renovadas as nossas forças. E agora, através do passe, que toda a nossa família receba as energias advindas do mais alto, que essas energias transmutadas para nós possa curar as feridas do corpo e da alma, renovar as nossas forças, ampliar a nossa consciência para trabalharmos cada vez mais na melhoria interior, na edificação do nosso espírito. Que o passe renove nossas forças para prosseguires a marcha, confiantes na proposta de Deus e de Jesus para cada um de nós, enquanto espíritos que experienciam a vida na terra. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, trazendo saúde, que seja fonte de bênçãos para alimentar o corpo e o espírito. Vamos vibrar por todos os lares, pedindo a Deus, pela família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que seja sempre preenchido de fé, de amor, de luz e de esperança. Que o Senhor seja a paz e a luz para os lares em conflito, que haja amor, perdão, bondade, fraternidade. Que o Senhor seja instrumento divino para iluminar os corações que sofrem pela dor do luto. Que seja restaurado esses corações através da prece. Que o Senhor, Mestre Jesus, adentre os lares que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, ofertando aos nossos irmãos bênçãos e possibilidades do trabalho para atender às necessidades materiais da família. Que o Senhor adentre os lares que padecem pela enfermidade dos entes queridos, restaurando a saúde dos nossos irmãos, mantendo as famílias unidas. Que o passe que nós recebemos seja ofertado aos nossos irmãos que estão neste momento padecendo por essas enfermidades, Senhor Jesus. Jesus, abençoe o nosso globo terreno. Não permita que a guerra perpetue, dizimando a humanidade, levando os nossos irmãos à dor e o sofrimento. Permita que tremule em nossos corações a bandeira alva do seu amor. Que nós possamos vibrar pela paz no mundo, pelo fim das guerras. Permita que nossas vibrações alcancem a nossa pátria, iluminando o dirigente maior de nossa nação, iluminando o dirigente de nosso estado, de nosso município. Abençoe, Jesus, todas as consciências humanas para que trabalhem sempre em prol do amor, da fraternidade, da renovação de si mesmos. Que não falte entre nós a bondade, o amor e a fraternidade. Seja para nós, Jesus, nosso mestre, guia. Ilumina a nossa caminhada para que possamos
trabalhar na renovação de nós mesmos e alcançarmos a luz. E assim, encerramos mais este culto do Evangelho no lar, com a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.